E aí galera, bem-vindos ao canal do Globe Globe. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui um experimento simples e empírico que prova que a Terra é uma esfera e que ela está girando em torno do próprio eixo, o pêndulo de Foucault. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like aí embaixo. Bom, como eu falei, o experimento de Foucault é um experimento que prova que a Terra é esférica e está girando em torno do próprio eixo. Mas, para entender ele, a gente tem que primeiro falar sobre o efeito Coriolis. O efeito Coriolis é um efeito que você observa em objetos que têm uma velocidade e em um referencial que está girando de alguma maneira. Vamos ver aí num vídeo o que acontece se você tiver, por exemplo, um canhão que está atirando balas, só que ele está em cima de um disco que está rotacionando. As balas, a princípio, vão seguir a lei da inércia, como vai dar para ver aí no vídeo. E de fato, as balas continuam andando em linha reta nesse nosso referencial que está parado. Mas o que acontece se a gente mudar para o referencial do disco que está girando? Bom, nesse novo referencial, dá para ver que as balas do canhão parecem fazer uma curva sobre o disco. Mas como explicar isso coerentemente do referencial de alguma coisa que está girando? Para isso, a gente vai ter que invocar as forças de Coriolis e a força centrífuga. A força centrífuga puxa o objeto para fora da trajetória circular, enquanto a força de Coriolis vai fazer esse efeito de criar uma curva aparente na trajetória do corpo sobre esse novo referencial que está girando. Então, essa força de Coriolis ela é sempre perpendicular à trajetória curvilínea no referencial que está girando do objeto que está se movendo. Agora que a gente já entendeu a física por trás, dá pra gente olhar de novo pro exemplo do canhão em cima de um disco girando, atirando umas balas, e olhando para essas forças centrífuga e de Coriolis, dá pra gente ver por que as balas de canhão de fato fazem essa curva. Presta atenção aí, ó, a força de Coriolis vai estar em azulzinho e a força centrífuga vai estar em verde. O vetor branco é a força resultante. Eu sei, é bastante para digerir, mas o ponto é que a força de Coriolis de fato faz objetos fazerem uma curva se eles estão no referencial que está girando. Agora, vamos ver o que acontece se a gente colocar, por exemplo, um pêndulo oscilando em cima do Polo Norte na Terra. A Terra está girando. O que vai acontecer? A gente espera um efeito semelhante. Esse pêndulo ele está em um estado ali inercial. Ele quer continuar mantendo a sua velocidade no plano de oscilação dele. Mas a Terra está girando, então a gente devia observar algo semelhante ao que a gente observou com o disco. Isso é, no referencial da Terra, o pêndulo deveria começar a girar, por causa da força de Coriolis. E isso dá para ver muito bem aqui nessa animação, onde no referencial da Terra o pêndulo está girando. Não somente isso, mas no Polo Sul o pêndulo também deveria girar e com sentido contrário. No Polo Sul com sentido anti-horário, enquanto no Polo Norte era no sentido horário. Agora só um clipe rápido no experimento de como uma base giratória de fato faz o pêndulo girar no referencial da base. Mas agora fica mais uma dúvida: como que essa rotação do pêndulo de Foucault varia a depender da sua latitude? Como que ela é no Equador? A gente já viu que no Polo Norte ela é completamente contrária à do Polo Sul, e em outras latitudes. Para responder a isso, a gente tem que usar uma fórmula que é um pouco complicada de se calcular, mas que ela é verdade, que o período, né, dessa rotação do pêndulo de Foucault é de 24 horas dividido pelo seno da sua latitude. Para quem não se lembra muito da matemática do ensino médio, não importa muito o valor do seno, só o que importa é, quanto maior for a sua latitude, tanto para o norte quanto para o sul, menor vai ser o seu período. E exatamente no Equador, onde a sua latitude é zero, esse período ele tende ao infinito, que significa que o pêndulo ele não vai girar. Quando o pêndulo estiver sobre a linha do Equador, ele vai só oscilar que nem um pêndulo normal. E quanto mais você se aproxima dos polos, mais rápido ele vai girar em torno do próprio eixo,
até atingir 24 horas, que é o período dele, ou no Polo Norte ou no Polo Sul. Bom, a gente já explorou bastante nesse vídeo sobre o pêndulo de Foucault, teoricamente, e agora fica a dúvida se esse é um experimento que você consegue fazer ele na realidade, né? Se você consegue, vai lá, pega o pêndulo, bota ele para oscilar e você vê ele girando. E isso é uma prova irrefutável de que a Terra é uma bola redonda que está girando. E de fato, dá para você fazer esse experimento. O próprio Foucault fez esse experimento, tem mais de 200 anos. Ele é um experimento simples, só o que você precisa é de um pêndulo. Assim, ele é feito ao redor do mundo, em diversas universidades, museus de ciência. Tem um monte no YouTube, é só você pesquisar aí, ó, pêndulo de Foucault. Vão vir incontáveis exemplos diferentes de pêndulos de Foucault. É, assim, é uma prova irrefutável de que a Terra está girando. Todo mundo que pensa um pouco concorda com isso. Você só precisa de um pêndulo ó, que seja bem massivo, que tenha um fio bem grande, acho que o original do Foucault tinha uns 70 metros, para conseguir preservar melhor a energia e você conseguir ver esse pêndulo de Foucault oscilando por algumas horas, né, para você conseguir ver a rotação dele, que demora. Ó, tem até na Wikipédia uma lista de pêndulos de Foucault espalhados ao redor do mundo. São muitos pêndulos de Foucault. E ó, por exemplo, é aqui na França. Você consegue ainda pegar a latitude do lugar onde está o pêndulo, botar naquela fórmula de 24 horas sobre o seno da latitude, e você observa que aquela fórmula ela é válida. O período do pêndulo ele vai aumentando conforme a sua latitude vai diminuindo. Você tem muitos pêndulos de Foucault. Muitos, 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 muitos. Até no Brasil, ó. No Brasil, tem aqui nessa lista dois. Um no Rio de Janeiro, no Museu Universo, e outro na PUC do Rio Grande do Sul, né, no Museu de Tecnologia lá. Você tem muitos experimentos. Esse é um experimento que dá pra você pegar, sair de casa e ir lá ver um vídeo no YouTube. Não tem mistério. A Terra é uma bola, ela tá girando. Então, resumindo, o pêndulo de Foucault é um experimento empírico e simples que é amplamente realizado pelo mundo. Em todos os lugares você observa a rotação dele e não há explicação para esse fenômeno, exceto a Terra ser esférica e estar girando em torno do próprio eixo. Por que isso? Bom, se a Terra não estivesse girando, a gente não teria força de Coriolis, como eu mostrei no começo do vídeo. Essa força ela se deve justamente à rotação da Terra. E se a Terra não fosse esférica, não valeria a fórmula do período de rotação do pêndulo em função da latitude. Você deveria ter o pêndulo rotacionando com a mesma velocidade em todas as latitudes. Na real, você não devia nem ter ele rotacionando, né? Ele devia ficar parado. Mas assim, esse fato que você consegue correlacionar matematicamente e fisicamente a latitude com a rotação do pêndulo é ainda um ponto adicional para a esfericidade da Terra. Bom, agora eu vou lidar com algumas objeções a esse experimento. Uma delas é que o pêndulo ele não oscila para sempre, você precisa sempre de algo dando energia para o pêndulo, para ele continuar se movimentando. E é essa coisa que está fazendo ele rotacionar. Por exemplo, em museus, assim, eles geralmente usam um eletroímã lá em cima, que fica sempre empurrando o pêndulo para ele nunca parar de oscilar e você conseguir perceber de fato essa rotação contínua do pêndulo, né? E é isso que faz o movimento anômalo do pêndulo que ele está rotacionando. É literalmente o eletroímã que o museu colocou lá que está enganando todo mundo. Bom, alguns problemas com essa objeção é que dá para você fazer o experimento sem fornecer mais energia para o pêndulo. Claro, ele não vai ficar oscilando ali por 40 horas, mas se ele só oscilar por 2 horas, você já consegue perceber que ele está girando, mesmo que só por alguns graus. O original do Foucault ele era assim, né, que ele fez há uns 170 anos. Ele só fez lá o pêndulo em Paris, em alguma abóbada muito alta, e você via o pêndulo girando. Além do que, se todas aquelas centenas de pêndulos de Foucault que eu mostrei na lista da Wikipédia realmente estão conspirando ativamente contra as pessoas que estão indo no museu ou na universidade, isso deixa essa conspiração muito mais improvável. Você tem muito mais gente colaborando com essa conspiração aí da NASA. É a NASA que está pagando eles. Uma próxima possível objeção, né, é aquilo que o terraplanista sempre gosta de falar: eletromagnetismo, termodinâmica e refração da luz. Só. Bom, no tópico de eletromagnetismo, especialmente eletricidade, aí o terraplanista tem que admitir que todos os pêndulos de Foucault do mundo, eles têm a mesma carga elétrica e a Terra tem uma carga elétrica, o que nunca foi observado, nunca vai ser observado. É completamente ridículo crer nisso. Por sinal, né, todos os pêndulos de Foucault têm sim a mesma carga, eles são todos neutros, eles não interagem eletricamente. E também fica o mistério sobre a lei do período em função da latitude, né? Aquele seno que eu tinha mostrado.
como que isso ali vale se o que está causando o movimento do pêndulo é o eletromagnetismo? Outra dúvida, ali, mais especificamente o magnetismo, é que o magnetismo não pode estar causando a oscilação do pêndulo, porque o magnetismo sempre opera com dipolos, você não tem um monopolo magnético. Então, se o movimento do pêndulo de Foucault fosse causado por algum tipo de ímã, algum magneto, esse movimento deveria variar conforme você se aproxima e se afasta dos polos do magneto. Mas não observa isso, o pêndulo ele rotaciona sempre com a mesma velocidade, e é isso. Então o magnetismo está fora de questão. Sobre termodinâmica e refração da luz, eu não vou nem comentar, assim. O cara tem que ter uma ideia mirabolante para falar como que termodinâmica explica o pêndulo de Foucault. E a refração da luz é o quê? A luz está refletindo no pêndulo, está chegando diferente nos seus olhos por causa da refração da luz? Para, né? A última possível objeção a esse experimento é sobre o efeito Alais. Acho que é assim que fala, né? Que se observa que o pêndulo de Foucault, ele reage diferente quando você tem um eclipse solar, né? A rotação dele é um pouco diferente, a oscilação dele é um pouco diferente. Daí fica a pergunta, será que o pêndulo de Foucault não está sendo causado por algum movimento dos astros ou algo assim? Bom, para responder essa objeção, eu vou só comentar que não tem consenso científico sobre a reprodutibilidade desse efeito. Algumas pessoas conseguem observar, tem artigos que conseguiram observar, tem artigos que não conseguiram observar, então é um tema meio dúbio. Dá para você explicar isso com o resfriamento da corda do pêndulo durante, por exemplo, um eclipse solar, e daí isso contrai essa corda do pêndulo e muda o período de oscilação. Outra possível explicação aqui, né, a gravidade da Lua e do Sol estão alinhadas. Isso dá uma puxadinha no pêndulo ou uma puxadinha na rotação da Terra, os dois irão afetar. Uma outra possibilidade é um negócio chamado ondas gravitacionais de relatividade geral, que eu não entendo e eu não vou fingir que eu entendo aqui nesse vídeo, mas assim, é uma hipótese que está aí no meio científico, né? Bom, o importante é que isso não muda o fato de que em 99,9% dos dias o pêndulo de Foucault ele funciona normalmente como toda a matemática física prevê se a Terra está girando, se ela é redonda, seguindo aquela fórmula do período. E o terraplanista, ou sei lá, alguém que acha que a Terra não está girando, ainda tem que explicar tudo isso para todos esses dias normais. Ainda fica o mistério. Como que você consegue explicar a rotação do pêndulo de Foucault com uma Terra plana ou uma Terra que está parada? Esse é o ponto. Se não consegue, a Terra continua esférica. Muito obrigado pela atenção e eu vejo vocês no próximo vídeo.